Boa tarde, pessoal, tudo bom? Pessoal, eu vou falar para vocês aqui a respeito das angolas francesas gigantes, tá? Estamos aí há quase 2 meses, faltando 2 meses aí para elas iniciarem a postura, né? Começarem a usar acasalamentos aí, botar ovos e tal. Estamos em junho, aí vem julho, agosto, já às vezes final de agosto, começo de setembro já dão início à postura aí. Então, eu vou dar um alerta para quem está começando aí, quer saber como funciona, né, nesse período para frente. Você aí que já comprou ovos, né, meu, ou aves, ou de outro criatório, e agora você está aí preocupado na época da postura, que você deve fazer, tá? Primeira coisa, vamos começar agora, nesse momento, tá? Observar as aves. Primeira coisa, observa suas aves. Perceba se elas tem alguma que está retardatária no meio das outras, não está conseguindo acompanhar o plantel. Você vai perceber se elas estão com o pescoço arrepiado. Não olha isso de manhã, porque a gente está no frio, né? Então às vezes elas estão, tá? Mas então você vai fazer esse tipo de observação aí. Mas de um modo geral, o que você deve fazer para ter uma postura boa aí em setembro, né? Ou final de agosto, dependendo da região aí. Então agora é o início de tudo, né? Que você tem que preparar suas aves para a postura. Primeira coisa que eu faço aqui, eu ainda não dou ração de postura, tá? Para essa idade não. Eu dou ração de crescimento, a de engorda normal lá. Beleza? Que é a de frango, né? A gente não dá ração de postura para elas agora não. Segunda coisa, eu pego o Trisufin, né? Porque agora tem esse frio tudo, então você tem que ficar muito atento com várias coisas. Então, como o Trisufin pega bastante coisa e não é um medicamento tão forte como alguns aí, tipo Tiladen, é um medicamento bem forte. Enroflex, né? Enroflec, né? É um medicamento forte, tem que tomar cuidado com angolas, tá? Para dar esses tipos de medicamentos, pode matar ela. O Trisufin é um medicamento que não é tão forte, mas bem eficaz. Então o que eu faço nesse momento? Eu costumo dar um pouco de Trisufin. Eu percebi no meu plantel que eu tenho 2 ou 3 aves que estão com o pescoço arrepiado e a aparência delas não tá feia, né? Ainda. Tá no começo, percebi isso hoje. Então eu já vou começar a dar no plantel um pouco de Trisufin. Como elas não estão totalmente doentes, tá normal ainda, provavelmente são só essas que estão com algum problema. Então para essas angolas eu vou começar um medicamento mais leve, tá? Eu vou dar um medicamento em uma porcentagem um pouco mais baixa do que pede na bula, tá? E vou dar esse medicamento por uns 3 dias, o Trisufin. Tá, eu vou dar por 3 dias. Só que antes de eu aplicar esse medicamento, eu preciso dar um pouco de vitamina a elas. Eu vou dar a vitamina VitaGold potenciada. Tá, eu vou manter essa vitamina por uns dias. E vou começar depois do primeiro dia que elas já tomarem essa vitamina, eu vou iniciar um tratamento com o Trisufin. 1 grama para cada 1,5 litro. O normal é 1 grama para cada litro, tá? Mas eu vou aumentar a quantidade de água, porque eu não tô com plantel doente, tá? Eu só vou colocar para prevenção mesmo. Vou fazer por 3 dias e ver como é que elas estão. É sempre que eu dou medicamento? Não, não pode, tá? Eu tô só preparando elas agora para o período que é de produção. Terminando isso, depois de mais ou menos uns 15 dias mais ou menos, o Vetocoque ou o Proverme. Eu ainda não sei qual. Talvez eu dê o Vetocoque para prevenção, tá? Uma quantia também para prevenção. O VitaGold potenciado tem que ir dando na água também. Então agora, pessoal, eu tenho que ficar atento nesse período, tá? Para que elas venham no período de postura saudáveis. Então eu tenho que garantir a elas que elas não estejam doentes, que elas estejam
desvermifugadas, né? Para evitar qualquer coisa que atrapalhe no momento que elas estiverem posturando. Como que eu vou saber quando que elas vão começar a botar? Bom, a primeira coisa, a curiosidade, né? É que quando elas vão iniciar a postura, elas ficam muito mais barulhentas, tá? Elas cantam durante a noite, tá? Então você já identifica que provavelmente dali alguns dias elas vão começar a botar os ovos, tá? E os machos às vezes começam a se estranhar um ao outro, aí começa a brigar, né? Por causa de fêmea e tal. O que eu faço quando um macho começa a bater no outro, desesperado, começa aquela correria, aquela briga e tal? Cara, você tira o macho mais fraco? Não, eu tiro o macho mais forte. Não é porque você faz isso, se é o macho dominante, porque ele está atrapalhando. Geralmente esse macho que está batendo nas angolas, ele está batendo em todos, ele está preocupado em defender só. E ele acaba esquecendo da formação de pares e tal. E aí ele acaba ficando às vezes com 10 angolas para ele e ele não dá conta. Tá, pessoal? Quando você for criar angola francesa gigante, é a média de 2 e 3 só. 4, 5 não é bom. Tá? Ele não vai conseguir galar todos os ovos. A fêmea não vai fertilizar os ovos, tal. Tá? Ele só vai ficar brigando. Então eu costumo retirar ele para ter mais sucesso aí na fertilidade dos ovos. Quanto à fertilidade dos ovos, gente, porcentagem da fertilidade dos ovos de Angola. Olha, os ovos colhidos aqui, tirados aqui tudo certinho, a variação é muito grande, de tempos em tempos. Não é de temporada em temporada, é de tempos em tempos que eu digo, é assim. Dia após dia, é diferente. Então não adianta a pessoa perguntar para mim, quantos por cento de fertilidade você tem aí? Eu não sei. Como é que eu vou saber isso? Pela porcentagem que eu tirei de pintinho, tá? Mas cada dia é um dia, gente. Teve um dia que foi bem, no outro já não foi. Então vamos dizer assim, semanal. Teve uma semana que o macho acasalou legal. Na outra semana esse macho ficou doente ou a fêmea ficou doente, ou eles brigaram, ou brigou com outro macho, ou teve um estresse no local, não fertilizou aí daquele mesmo casal, daquele mesmo grupo de Angola, saiu pouco. Tá? Então não dá para se ter uma média. Cara, uma média, tá? Eu posso falar uma média então de 50% ou de 40% a 100%. Essa é a média. Por quê? Não dá para saber exatamente a média. Eu posso te dizer assim, a média que eu tirei em determinada quinzena que eu coloquei os ovos chocar. Por exemplo, coloquei hoje, daqui 15 dias eu vou verificar lá a fertilidade dos ovos e bate lá 80%. Beleza, posso te passar esse valor de 80%, porque é 80% nesse dia. E na outra chocada que eu for fazer, eu vou ter esse mesmo resultado? Não, cara. Não dá para saber, não. Não dá para saber se vai dar 80, se vai dar 100, se vai dar 90, tá? Então, ovos realmente é uma questão de sorte, de período. Tem período que dá mais, tem dia que o macho vai acasalar e vai passar alguns dias. Esse ovo vai perder, logicamente, a fertilidade. Aí ele vai acasalar de novo, às vezes ele não teve sucesso. E por vários fatores, tá, gente? Então é muito difícil esse cálculo aí para saber, não tem como, é a natureza. Os bichos estão ali, naturalmente. Então, dia ele tá afim, dia ele não tá afim. O dia você não percebe, porque dificilmente você vê um macho de Angola cruzando com as suas fêmeas. A não ser que você fique o dia inteiro olhando. E mesmo assim, você ficar o dia inteiro olhando, às vezes ele vai se estressar e nem vai fazer. Então a gente evita, às vezes, chegar no criatório no período da manhã ou no final da tarde, para que eles tenham lá a sua tranquilidade lá com as fêmeas, fiquem numa boa lá com as fêmeas, para evitar estresse, né?
visita no criatório atrapalha, na questão de época de postura, tudo isso atrapalha, tá? Às vezes chega gente nova aqui, por exemplo, na época de postura de Angola, o cara ficou o dia todo aqui, no outro dia tá tudo normal as Angolas? Não tá não, às vezes elas estão espertas ainda, atentas, estressadas, né, podendo não acasalar no dia seguinte, ou a Angola não bota, então é complicado, tá, pessoal? Esse tipo de coisa é bem complicado. Tá, aí passou setembro, teve os ovos e tal, aí começou a aparecer gente lá no seu criatório para você vender as aves. Como você faz, né? Primeira coisa, não pega as angolas durante o dia. O dia elas ficam estressadas, gente. Angolas para você vender, para você pegar, você tem que pegar durante a noite. Você vai com uma lanterninha, coloca na carinha delas lá, a iluminação, elas ficam paradinhas, aí você pega elas. Tá? Já vai colocando nas caixinhas, separando durante a noite. Não pode pegar durante o dia, se elas ficam encurraladas nos cantos, né, dos lugares. Quando você tenta pegar, uma sobe em cima da outra, aí elas se machucam. Para você pegar essas angolas também, você tem que pegar nas duas perninhas dela, não em uma só. Ela pode girar, quando você está segurando em uma, voando, tentar voar, ela gira e acaba quebrando a perna. Tá? Então é prejuízo para o seu criatório. Vai pegar angola, vai separar angola, faça isso de noite, tá? Principalmente em época de postura. Aqui eu faço direto, tá? Eu não gosto de pegar as angolas durante o dia, porque é um estresse violento para as aves. E depois elas ficam vários dias, né? Ali receosas com você, que você vai pegar ou não. Então elas não ficam tranquilas, não ficam no ambiente delas tranquilas, elas estão sempre com medo, né, de você pegá-las e tal. Então evita esse tipo de estresse. Então, além das vitaminas agora, né, o que mais eu posso fornecer para elas? Você tem que fornecer tudo que elas gostam, tá? Milho na época de postura você pode dar no finalzinho da tarde ou alguns horários do dia, mas pouca quantidade, fora do pote de ração, né? A ração você dá separada. Comeu ração, você dá um pouquinho de milho, joga um pouquinho, elas gostam, tá? Você pode fazer isso. Dê a elas o verde também, dê capim, né? Tem Tifton, tem vários capins aí. Dê a elas capim, dê a hora pronomes, dê a elas moringa oleífera. Não precisa dar tudo de uma vez. De vez em quando, cada dia você dá uma coisa. Isso ajuda elas gostam, vão ficar saudáveis aí para a postura também. Aconteceu das angolas ficarem doentes no tempo da postura. Poxa vida, é um prejuízo danado, hein? Pode acontecer, claro que pode acontecer. Por isso que eu falo, prevenção com vitaminas e não com medicamento é a melhor que tem. Então, você dando vitamina, você já vai estar prevenindo doenças. Vão deixar elas fortes. Tá? De repente, se elas tiverem, mesmo assim, tiver algum problema durante o período da postura, não tem o que fazer, pessoal. Tem que dar medicamento. Tá? Com relação ao problema que elas estão. Mas evite dar medicamento sem necessidade. Tá? Eu vou prevenir com medicamento. Não, na época de postura não faça isso. Você vai ter problema com os ovos. Tá? Você vai ter problema incubação dos ovos, fertilidade e várias coisas. Tá? Então na época de postura você pode dar bastante vitamina, né? Caprichar nas vitaminas aí. Vitaminas aí para elas, né? Dá de vez em quando aí uma quantia de Vitagold, Aminossol, Promater, esses tipos de vitaminas aí você pode melhorar bastante a questão de fertilidade, né? A produção de ovos, né? Evita dar medicamento forte, né? Se não tiver jeito, tem que pegar uma por uma, aplicar injeção no peito, né? Que já é um estágio mais violento aí, né? De estresse para as aves e tudo, não tem o que fazer, vai ter que fazer, né? Aí não tem jeito, já aconteceu aqui comigo, tipo, no período de novembro, né, que é o melhor período, eu tive que fazer isso, tá? Ainda bem que não era todo lote, então um lote eu conseguia fazer uma quantia aí de ovos, né, e o outro lote estava tratando, mas foi difícil, tá? Que a gente fica esperando, né? Porque 5 meses aí aguardando, aí chega na época de postura, pode acontecer sim, mesmo dando medicamento, aí não tem o que fazer, bora tratar, tem que fazer,
os tratamentos, tudo. Tenho vários vídeos explicando sobre alguns tratamentos aí, tá, pessoal? Pessoal, e a questão de armazenamento de ovos? Se você recolher os ovos aí da época da postura das angolas aí. Pessoal, eu aconselho, tá, até 15 dias só, tá? Acumula uma quantia de ovos até 15 dias e aí depois vocês colocam chocar, tá? Ou antes de 15 dias, se conseguir fazer isso antes de 15 dias, melhor ainda, tá? Depois de 15 dias eu já considero os ovos velhos, beleza? Não coloco em geladeira, nada disso. Não, você tem que manter ele em um local arejado, ventilado e fresco, né? Não pode ser um local quente, né? Esse armazenamento dos ovos tem que ser dessa forma. E tem que manter uma certa viragem dos ovos também, não pode deixar ele parado ali também por muito tempo, 15 dias ali paradinhos os ovos. Não, vai ali de vez em quando, dá uma virada nos ovos ali, né? Pra manter tudo em ordem ali. Eu faço isso, tá? Não sei se vocês têm esse tipo de costume, né? Ou se vocês deixam os ovos só parados, né? Eu costumo movimentar eles um pouquinho devagarzinho só, para não ficar parado ali. A questão de ambiente das aves, né? Das angolas, na época de postura, onde elas botam, como elas fazem. Isso estou falando da francesa gigante, tá, pessoal? Que é uma angola mais comportada, vamos dizer assim. As minhas francesas botam junto com as galinhas. Aonde as galinhas botam, eu sempre deixo uma turminha de índio gigante com elas, tá? Ou de GSB. Então, aonde as galinhas botam, as angolas vão botar, elas botam no ninho das angolas. As francesas gigantes são mais comportadas para esse tipo de coisa. Tem algumas que botam fora? Tem algumas que botam fora, sim, tá? Mas a maioria, elas seguem, né? As outras, né, que começou a botar ali, elas vão botar naquele lugar ali, os ovos. Aí você vai lá, colhe normalmente, no outro dia elas vão botar. Às vezes elas mudam de ninho, mas mudam para o outro ninho de galinha. Você deixa alguns, né, em lugares diferentes, onde elas vão botar com tranquilidade, que não vai ficar pessoas ali o tempo todo. Ou mesmo você, né, tratando das galinhas na hora que elas estão ali, na hora que elas estão ali querendo botar, e você está ali querendo alimentar elas, ou pondo água e tal. As angolas botam assim, elas começam, elas vão de manhã, tipo 9, 10 horas, as minhas são assim, das 9 às 10 mais ou menos, até 3 horas da tarde tem galinha botando ainda, tá? Então, se você puder evitar a circulação ali, o fluxo de pessoas ou de você mesmo nesses períodos, é bom, tá, gente? Já evita o estresse das aves. Questão de local para elas dormirem. Pessoal, Angola francesa gigante é uma ave pesada, tá? Se você tem árvore aí, se você tem árvore baixa e elas estão acostumando a dormir nessa árvore baixa, fica mais difícil para você, né, consertar isso daí, né? O ideal é você nem deixar elas fazerem isso, deixar tipo a árvore podada, né? Você dá aquela poda na árvore na parte de baixo, não fica deixando os galinhos ali, para ela ficar ali, né? E o ideal é elas dormirem num local coberto, tá, gente? Longe do vento, da chuva, principalmente na época de postura. Então, esse tipo de coisa é muito importante na época da postura das angolas, tá? Mas esse trabalho você tem que começar já antes. Então, como que eu faço aqui? Como as minhas angolas já estão acostumadas a dormir nesse local que é coberto e tem puleiro, eu deixo os puleiros baixos, tá? Imagina que você cria índio gigante, que tem que deixar puleiro baixo. Angola, a mesma coisa, que elas são pesadas. Eu tô falando da francesa gigante, tá? Você pode até deixar o puleiro aí, vamos pôr aí mais ou menos 1 metro, tá ótimo. O último pau do puleiro, 1 metro, excelente. Elas vão dormir ali tranquilo e não vão se machucar na hora de sair. Se você tiver cortado as asas das angolas, tá? É que eu aconselho você fazer isso, se for fazer antes da postura também. Gente, na época de postura, evita qualquer tipo de estresse, qualquer tipo de contato humano com elas. Deixa elas tranquilas no ambiente delas, tá? Evita a mudança de local, essas coisas. Faça tudo isso antes. Agora é o momento, tá? Falta 2 meses aí para postura, então o momento é esse. Então você tem que mudar puleiro, já muda puleiro, já tem que cortar asa de angola. Já faça isso agora nesse tempo,
tá? E se elas tiverem asa cortada, não deixa o puleiro com 1 metro, né, gente? Daí você deixa baixinho, para elas conseguirem subir ali 20 centímetros, 30 centímetros do chão, para elas conseguirem pular ali no puleiro e na hora de descer não se machucar. Há um probleminha simples aí também para se resolver, né, na questão de angola fujona, no caso na época de postura, que às vezes elas podem, você mora aí perto de alguma mata, alguma coisa, elas às vezes querem ir para lá. Pega o macho líder ou a fêmea mais velha que você tem aí no criatório e corta a asa dela, tá? Eles vão servir de parâmetro para alguma novinha, novata que não sabe e que tenta fugir, né? Não fugir, porque elas não fogem aqui, né? É que às vezes elas vão do outro lado do alambrado, que aqui é alambrado, elas vão do outro lado do alambrado e depois tentam voltar. Elas tentam voltar exatamente porque tem angolas aqui, mais velhas, que comandam, que são os líderes, né? Que comandam as outras angolas. Então elas tentam sempre ficar protegidas perto desses, ou machos, né? Mais velhos, né? Então você corta a asa desses líderes, que vai fazer com que as suas angolas não fujam, né? Não vai para o outro lado do alambrado, ou não vai no vizinho. Elas vão querer ficar sempre perto desses mais velhos que estão ali. Lembrando, pessoal, tudo isso tem que ser feito antes da época de postura, não em cima da época de postura. Não, já começa a fazer isso agora. Tudo isso que eu estou passando nesse vídeo, esse vídeo é longo, mas é explicando passo a passo o que você tem que fazer para suas angolas, para você ter sucesso aí na época de postura aí com os ovos, tá, pessoal? Então tudo isso vocês têm que fazer antes, não é na hora, no tempo da postura não, tá? No tempo da postura, o máximo que elas puderem ficar entre elas, num ambiente tranquilo, é a melhor coisa a se fazer. E pessoal, quando eu inicio a ração de postura? A ração de postura eu inicio já no finalzinho de agosto, tá? Eu já começo a dar ração de postura. Isso para as angolas adultas que já estavam que já é a segunda postura. Para as jovens, que é a primeira postura, eu vou dar a postura quando elas iniciar a botar, beleza? Para não ficar forçando, tá? Na ração de postura não tem hormônio, né? Como o pessoal acha que é. Não, gente, é questão de vitaminas, né? É só uma questão de vitaminas a mais, de determinada vitamina, tipo mais cálcio, menos proteína. São essas coisas que faz a diferença. Espero ter ajudado vocês aí com dúvidas, né? Eu não sei se tem vídeo sobre isso no YouTube, acredito que sim. Mas para dar uma força aí, beleza? Aí se tiver alguma dúvida a mais, se quiser perguntar para mim nos comentários, pode perguntar que eu respondo assim que tiver tempo, eu estou sempre respondendo aí. Ou entrar em contato no telefone que eu vou deixar no vídeo, beleza? Valeu, obrigado!